Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. Os marinheiros jônicos que no século VII antes de nossa era transportavam estátuas do Egito para a Grécia não podiam supor as consequências desse processo para o curso da arte mundial. Afinal, a estatuária helênica se constituía de figurinhas delgadas e os estados helênicos não eram potências que pudessem decisivamente influenciar toda a arte mediterrânea e muito menos a arte mundial. Mas, se pudessem ver o futuro, esses marinheiros compreenderiam que eram, na realidade, parte de uma vasta rede de influências que se difundia desde a Mesopotâmia e o Egito e que iria mudar o rumo da história na antiguidade de um modo que teve repercussões até os nossos dias. Afinal, foi o Egito uma influência crucial no desenvolvimento da estatuária grega e, até certo ponto, precursor do retrato realístico romano, o qual apresentava também elementos etruscos. Tais estilos influenciaram profundamente a arte europeia e, em consequência da colonização mundial europeia, a arte contemporânea também. Na realidade, a cultura egípcia se tornou parte tão integrante da cultura ocidental que muitas vezes nem nos apercebemos desse legado. Por exemplo, quem ler o Conto do Náufrago, do período do Império Médio Egípcio, notará a semelhança de narrativa entre o marinheiro que se encontra numa ilha deserta e se depara com uma cobra gigante que fala, com a de filmes hollywoodianos baseados em fantasia. E houve até historiadores que defenderam a tese de que, por seus logros e longevidade estável, a civilização egípcia foi a maior que o mundo conheceu. Mas o deserto do Saara separa o Egito do centro e do sul da África. Que dizer dessas áreas habitadas por povos negroides que alguns chamam de África Negra? Eles também produziram formas artísticas que são patrimônio da humanidade. Mas talvez alguém se pergunte por que maravilhas arquitetônicas como as do Egito ou do Reino de Kush ao sul do Egito não se encontram por todo o continente africano abaixo do Saara. Bem, o fato é que, como no caso do povo Inuit, que são apelidados de esquimós, que vivem próximos ao Polo Norte, muitos africanos, abaixo do deserto do Saara até o sul do continente, tiveram de aprender a colonizar um vasto ambiente que não era propício à ocupação humana, no que se constituiu em uma das maiores conquistas ambientais da história. O maior monumento da África subsaariana provavelmente foi essa conquista, efetivada por povos diferentes, de culturas diferentes, e o consequente estabelecimento de um tecido social visando o bem-estar para a sobrevivência do povo num ambiente hostil. Na foto, por exemplo, vemos uma pintura facial do povo Nuba, no Sudão, que reflete o tipo de arte praticado tradicionalmente pelas tribos africanas. Os povos africanos desenvolveram padrões de conduta, práticas e virtudes, logrando unir os interesses da comunidade com um dos indivíduos, visando principalmente a arte da felicidade comunal. Em resultado da necessidade de lidar com tal ambiente inóspito, enfrentando o desafio da malária, da mosca de tsetse e da praga de gafanhotos, houve uma óbvia tendência ao conservadorismo nas sociedades africanas. Para muitas sociedades africanas, o mais importante não era necessariamente o progresso, mas passou a ser
a estabilidade. Para garantir tal estabilidade, o conhecimento tradicional elaborado através dos séculos tinha de ser mantido. A presença espiritual dos antepassados e a comunicação com eles passou a ter uma enorme importância. Não se deveria violar regras, pois os ancestrais estavam observando. Para a manutenção da sociedade, os rituais religiosos tribais serviam para muitos fins além de apenas feitiçaria, como o uso de ervas com propriedades curativas para doentes, feiticeiros com conselhos para o indivíduo lidar com os problemas e até mesmo para resolver disputas. Ou seja, diante de um problema, o africano das tribos preferia buscar uma solução em métodos tradicionais que haviam sido aprovados através de séculos. Sua cultura era, em muitos respeitos, similar à da Europa medieval e mesmo à das massas europeias em tempos mais recentes, onde a fé supostamente dominava as ações. Naturalmente, as crenças variavam muito. À medida que um grupo nômade se separava do grupo original, buscando novas terras, ele levava suas crenças anteriores, mas também as modificava segundo suas novas condições de vida. Assim, por exemplo, os que viviam nas selvas do Congo raramente viam a amplitude do céu, enquanto os que viviam em campos abertos podiam regularmente ver o céu. Tais fatores naturais influenciaram muito as crenças dos que viviam nos dois tipos de habitat. Apesar disso, há certos elementos básicos encontrados na crença de quase todos os grupos africanos tradicionais, e esses elementos influenciaram suas criações artísticas. Quase todos creem numa força de vida, que é Deus. Visto que Deus é a energia que diferencia a vida do inanimado, os mortos supostamente deixam a terra para voltar à força de vida, ainda que retenham uma identidade espiritual. Em outras palavras, as sociedades tribais africanas subsaarianas tradicionais, em geral, creem abranger a comunidade dos vivos, o espírito dos mortos e os espíritos dos que ainda nascerão, numa vasta cadeia familiar. Ademais, existe a crença geral de que o Altíssimo atua apenas indiretamente nos assuntos humanos. Abaixo dele há o que podemos chamar de deuses menores, ou intermediários entre os humanos e Deus, que presidem sobre o universo físico, como se fosse o Deus da montanha, da tempestade, da guerra e assim por diante. Muitos desses deuses menores pertencem a comunidades específicas. Seus locais de adoração são simples, geralmente contendo um altar onde se colocam potes e outros objetos. Um mito comum sobre a África é de que o continente possui uma raça negra e uma cultura quase que uniforme. Na realidade, a África é um enorme continente, mais de 3 vezes maior que o Brasil, com grandes variações regionais e muitos povos de diferentes origens etnoculturais. A sobrevivência desses grupos, domando um meio ambiente hostil, como foi mencionado, constitui uma das mais notáveis conquistas da história. Mas, afinal de contas, qual é a história da arte dos povos que efetuaram essa conquista em termos gerais? Disso trata a parte 2 desse programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Descrições sobre os livros de arte que eu publiquei estão no texto abaixo desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.